Vamos meditar na palavra do Senhor. Estamos meditando, abordamos este tópico, falando sobre inclinar. E temos deixado alguma reflexão e vamos continuar para a glória de Deus. Estamos no livro de Êxodo. Tivemos no capítulo 23 e versículo 24, e no mesmo livro. Queremos assim continuar meditando e compartilhando no livro de Êxodo, capítulo 24 e versículo de número 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. Inclinai-vos de longe. Estamos falando sobre esta palavra inclinar, que tem o sentido dispor-se, enviesadamente, em relação a um plano. Então esta era a vontade de Deus, de o povo inclinar. Mas eu quero nesta reflexão, conforme a direção da palavra, dizendo, como eu já disse em outras oportunidades, para a gente inclinar para Deus, temos que ter desejo, fé, amor e compreender a sua vontade. No versículo 24 do capítulo 23 deste livro, como deixamos anteriormente, como está escrito, Deus pede para o povo de Israel não se inclinar aos deuses daquele povo. Mas neste capítulo, bem próximo do capítulo 23, passa só uma página das Escrituras, encontramos Deus dizendo a Israel: separa homens. E diz até o nome deles, porque Deus é desta forma. Sobre a mim. Eu quero que eles tenham uma experiência diferente, Moisés. Tu já sabe, tu já tem intimidade comigo e tu sabe como é que eu trabalho, como é que eu ajo, como é que eu revelo, como é que eu notifico. E entre este povo escolhe 70 anciões, homens maduros, homens que têm experiência, porque eu quero lhe dizer que estão botando menino na obra. E eu vou dizer, Jesus, pessoas que só porque têm o conhecimento teologicamente, ou teoricamente, cheio de conhecimento natural, estão botando na obra aí. Escolhe homem maduro, homem preparado, como no dia dos apóstolos. Foram separar homens para a obra de Deus, e o Espírito Santo disse: apartais para mim. E disse eles qual era, nos quais estava Estevão. Mas não, hoje tem muitas pessoas sendo colocadas aí como se a obra de Deus fosse do homem. A obra de Deus é dele. Tem que seguir a orientação dele. Tem que atentar para o modelo, para a forma que ele dá, está na sua palavra. Jesus, eu sou muito pequeno para proferir palavra desta forma, Senhor. Tenha compaixão, e tem que ser pequeno, mas digo em condição, Senhor. Porque são palavras que requerem da gente. Então Deus diz a Moisés, e eles ficam de longe, Moisés, porque eles não têm o preparo que tu tens. Porque para se oferecer sacrifício a Deus, se chegar a Ele, não é de todo jeito, não. Às vezes a pessoa quer ter experiência com Deus, trazendo na bagagem todo tipo de imundícia, dúvida, incerteza, costume mudando, costume dos deuses. Aqui tem que sair, pelo poder do sangue de Jesus e da sua palavra. Quantas pessoas estão no meio evangélico aí com os costumes que vem lá do mundo,
até aprenderam com os deuses, lá no centro da macumbaria, da feitiçaria. Aqui quem dá ordem é o Espírito Santo. Porque se aproximar dele de todo jeito, Deus não aceita e você vai viver experiência o contrário. Então diz assim, eles fiquem de longe, mas eles vão inclinar a mim e eles vão ver, Moisés. Eles vão ver de longe, mesmo de longe, porque tem pessoas que vê de longe, mas tem aqueles que vê de perto. Na nuvem da glória, como desceu lá no monte, cobria o monte, ele de longe via, mas Moisés estava entre a nuvem da glória. Eita, que experiência, meu Deus! Moisés estava preparado para aquilo. Aí vem um bocado de cabeça seca, sem óleo na cabeça, sem revelação, com dureza, e querem ter experiência com Deus, e querem até tentar contra a fé, as experiências dos homens que Deus separa. Sai do meio, rapaz, enquanto é tempo. Se a inclinação do teu coração é má, então sai do meio. Eu vou passar em nome de Jesus e a igreja. Porque senão Jesus passa por cima de você. Eu não prego Jesus que aceitou coroa de espinho. Eu prego Jesus ressuscitado, vivo, num corpo glorioso. O sacrifício já foi consumado. Ele está num corpo glorioso agora. Eu prego o Jesus de justiça. O Jesus de poder. Glória a Deus. Então, ele diz, aos deuses não inclina os ouvidos. Agora me inclina a mim. Inclina a mim. Inclina-me os teus ouvidos. Inclina-me o teu corpo. Inclina-me a tua oração. Está escrito, esperei no Senhor com paciência, como disse Davi, e ele se inclinou para ouvir a minha oração. Agora eu duvido os deuses fazer isso, inclinar para ouvir a oração de ninguém. Agora o Deus que eu invoco inclina, porque ele é vivo e ele é poderoso. Então ele diz, de 70 dos anciões de Israel, inclinai-vos de longe. Eles estavam de longe, e mesmo de longe ainda tremeram tremeram nas bases. Glória a Deus. Às vezes a gente, em momento de oração, em momento de ministração da palavra, o Espírito Santo só uma gota é derramada sobre a palavra, a ministração, a oração, e a gente fica do jeito que fica. Imagina estar no meio da nuvem de glória. Imagina estar no meio da nuvem de glória. É obrigado conhecer Deus. É obrigado estar com a vida no prumo. É obrigado estar em comunhão. É obrigado estar com sinceridade. É obrigado estar com certeza, direção, confirmação, orientação e decidido viver essa experiência. Moisés era um homem preparado e deixa esse exemplo nas Escrituras, um homem que se aproximou de Deus e Deus se aproximou dele. Agora, quando a gente pega a história e vê quem era Moisés, a maior dificuldade que Moisés teve para ir lá para o Egito, botando dificuldade, agora estava sendo um homem usado por Deus, preparado para se aproximar do Senhor. Então Deus escolhe homens, e Ele ainda chama pelo nome de um povo, de uma pessoa e de uma nação. Ele ainda chama pelo nome. Ele ainda chama a pessoa pelo nome original. Porque Deus não bota apelido em ninguém. Deus não chama ninguém por apelido. Então foi com Moisés que Deus diz, escolhe entre Israel e traz esses homens, Moisés. Eu quero lhe dizer